Paris do Meu Jeito convida você para um passeio fora do tradicional, que conta a história do Rio Sena e dos seus canais. Vamos embarcar num cruzeiro cheio de emoções, curiosidades e ao mesmo tempo relaxante e pedagógico. Uma viagem entre o Parque de La Villette e o cais do Museu Orsay, passando por eclusas, passarelas e pontes móveis. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito, seu guia de passeios com informação especializada e fotos profissionais em Paris. Estamos no 19º Arrondissement de Paris, no Parque de La Villette, ponto de partida para a nossa aventura. O barco que vai nos conduzir nesse passeio, com duração média de 2 horas e meia, é mantido pela companhia Paris Canal, responsável pelo cruzeiro. Durante o percurso, com 25 metros de desnível, vamos cruzar 9 eclusas, 2 pontes giratórias, uma elevatória, 6 passarelas e uma incrível passagem subterrânea sobre a Praça da Bastilha. Vamos admirar os mais belos endereços e monumentos de Paris, incluindo a Ile de la Cité, a Ile Saint-Louis, a Notre-Dame, o Palácio do Louvre, as laterais do Jardim das Tulherias e o Museu Orsay. Prepare-se para uma das experiências mais surpreendentes e insólitas de Paris. Ao sair da bacia de La Villette, temos uma visão geral dessa região parisiense um pouco mais distante do eixo turístico tradicional. Em alguns trechos do canal Saint-Martin, nos deparamos com inúmeras opções de lazer, algumas nos próprios barcos atracados no cais. Além do Saint-Martin, o cruzeiro da companhia Paris Canal oferece aos participantes uma visão geral também dos canais Saint-Denis e Ourcq. Juntos, os 3 canais formam os chamados canais parisienses, criados no início do século XIX para originalmente garantir água potável e navegação. Hoje, os canais auxiliam no abastecimento de água não potável para a cidade de Paris, no transporte de materiais para a construção civil e entulhos, na gestão de políticas hídricas e, sobretudo, no entretenimento e lazer. O canal Ourcq tem 108 quilômetros e flui da cidade francesa vizinha de Silly-la-Poterie para o 19º Arrondissement de Paris. Foi inaugurado em 1813. O canal Saint-Denis tem 6 km e 600 metros. Flui do 19º Arrondissement de Paris para o município de Saint-Denis e sua construção foi concluída em 1821. O canal Saint-Martin tem 4 km e 500 metros e fica inteiramente no território parisiense. Liga a bacia de La Villette ao porto do Arsenal, onde está o Sena, num desnível de 25 metros. Corta vários arrondissements, o 19, o 10, o 11, o 4 e o 12. Sua construção foi concluída em 1825. Nesse trecho, mais atividades de lazer. Barcos de passeios e até caiaques são colocados para quem quer se aventurar pelo Sena. Os canais Saint-Martin e Saint-Denis permitem que a navegação corte uma curva do rio Sena, evitando assim a difícil, quase impossível, travessia da capital durante possíveis períodos de inundação. Ao longo da sua história, o Sena registrou inúmeras enchentes. A mais grave foi em 1910, quando o nível do rio subiu 8 metros acima do normal. A última enchente do Sena foi em 2021. Segundo o site oficial da cidade de Paris, proprietária e gestora da rede fluvial, uma das fontes deste vídeo,
O boom das ferrovias naturalmente desacelerou o tráfego fluvial. A movimentação de cereais e madeira pelo canal Saint-Martin, por exemplo, se reduziu a partir dos fins do século XIX. Com isso, o canal passou a desempenhar outras funções. Daqui vemos a Rotonde de La Villette, um edifício histórico construído no século XVIII e que funcionou como um depósito de grãos. Transformou-se em um espaço cultural nos anos 2000. Rebatizada Rotonde de Stalingrad, promove eventos, shows, espetáculos e exposições. Daqui a pouco vamos cruzar a primeira eclusa do canal Saint-Martin, uma espécie de passagem diante da qual o barco do nosso passeio vai estacionar por alguns instantes para guardar o nivelamento da água do canal. A eclusa funciona como uma espécie de elevador. O nível da água baixa e se abre uma comporta para que o barco siga a viagem. Um mecanismo de engenharia bastante específico, que você nem imaginava existir aqui em Paris. Embora o canal Saint-Martin tenha sido inaugurado em 1825, o projeto já era discutido desde o século XVI, de acordo com informações do site oficial da cidade de Paris, quando a oferta de água potável era ainda mais rara. No entanto, a ideia de se buscar uma alternativa só saiu do papel bem mais tarde, no início do século XIX, durante o Consulado e o Primeiro Império Francês, sob Napoleão Bonaparte. O canal Saint-Martin é alimentado pelas águas dos rios Ourcq e Beuvronne, por meio do canal Ourcq, e conta com 5 bacias. A escavação do canal começou em 1802 e só foi concluída mais de 20 anos depois, sob o reinado de Carlos X. Em 1818, sua construção foi confiada a uma empresa privada. Somente em 1861, a concessão do canal foi comprada pela cidade de Paris, que se tornou a única proprietária do canal e de sua infraestrutura, formada por passarelas, eclusas e postos de orientação e controle de navegação. O canal Saint-Martin está inscrito como monumento histórico de Paris desde fevereiro de 1993. As passarelas, que se tornaram o cartão postal do também romântico canal parisiense, foram construídas entre 1860 e 1890. Cenário de filmes como o Hotel du Nord, de Marcel Carné, e o Fabuloso Destino, de Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet. A mais antiga delas é a Passerelle de Douane, recuperada em 2021 após um longo trabalho de restauração encabeçado pela cidade de Paris. As eclusas do canal Saint-Martin são duplas e guardam nomes carregados de história. A mais famosa delas se chama Eclusa dos Mortos.
deve seu nome a dois lugares macabros localizados nas proximidades: um cemitério merovingio e a forca de Montfaucon, a principal forca dos reis da França, destruída em 1760. Nesse ponto, após a abertura de mais uma eclusa, você vê o preparo e a movimentação de uma ponte giratória, a qual passaremos ao lado. Chegamos numa região bem movimentada do Canal Saint-Martin, com bares, cafés e restaurantes, próximo à Praça da República, na altura do 10º arrondissement de Paris. É ponto de encontro de muitos jovens. A diversão costuma seguir até tarde, são muitas opções para comer, para beber, nessa região marcada pela diversidade. O ponto alto do cruzeiro pelo Canal Saint-Martin começa agora, num trecho coberto de aproximadamente 2 km. Mergulhamos na escuridão. Nos próximos minutos, a única fonte de luz, no caso luz natural e de ventilação, vem dessas aberturas circulares dispostas ao longo do percurso. A passagem subterrânea é coberta por abóbadas. Passaremos sob a Coluna de Julho, monumento erguido em meio à emblemática Praça da República. Aqui, os líderes da Comuna de Paris tentaram, em vão, incendiar o monumento em 1871, usando uma barcaça carregada de combustível e explosivo. Sob a Coluna de Julho estão enterrados em uma cripta 700 mortos das revoluções de 1830 e de 1848. Na Revolução de 1830, instituiu-se a monarquia constitucional na França. Já na Revolução de 1848, a França inicia a Segunda República. Como é o trecho menos visto e conhecido do canal, uma aura de mistério foi pouco a pouco sendo construída em torno do lugar. Por isso, a passagem subterrânea do Canal Saint-Martin está no topo das experiências mais insólitas oferecidas em Paris. Em 1860, 35 anos após a inauguração do Canal Saint-Martin, Georges Eugène Haussmann, prefeito do Sena, incluiu o canal no plano de modernização e ampliação da cidade. O canal a céu aberto dificultava o trânsito entre o centro e a região nordeste de Paris. A cobertura parcial facilitou a arquitetura de boulevard, assim como, na opinião de especialistas, reforçou a estratégia de segurança do Segundo Império em bairros suscetíveis a revoltas. Para permitir a construção da navegação, agora sob as abóbadas, o nível do Canal Saint-Martin foi rebaixado em 5,5 metros nesse trecho. Em 1908, a cobertura foi ampliada para criar o atual Boulevard Jules Ferry.
Nos anos 1960, o Canal Saint-Martin quase desapareceu quando o Conselho de Paris quis adotar um projeto para uma via urbana de 4 faixas que seguiria seu traçado. Saindo da passagem subterrânea, chegamos cada vez mais próximos do Sena. Mas antes, vamos viver a emoção de ver a Praça da Bastilha sob outra perspectiva. Estamos no Porto do Arsenal. Daqui, vemos a Coluna de Julho e no primeiro plano a Estação Bastilha, por onde passa a linha 1 do metrô parisiense. De acordo com informações do site oficial da cidade de Paris, o Porto do Arsenal atrai em média 1.500 barcos por ano. São embarcações vindas de inúmeros países. O Arsenal é o principal porto de origem para barcos que passam por Paris. Mais uma ponte móvel. Depois dela, fim do Canal Saint-Martin e início do Rio Sena. Daqui para frente, passaremos por alguns endereços conhecidos de Paris, começando pela Ile de la Cité, onde está a Notre Dame. Já é possível avistar a Notre Dame. A catedral mais famosa de Paris se prepara para abrir ao público em dezembro de 2024. Hora de passar pela Ponte de Sully. Próxima ponte, Pont de la Tournelle. Ao lado direito do vídeo está a Ile Saint-Louis. Mais à frente, uma das extremidades da Ile de la Cité. Notre Dame novamente, ainda mais próxima, e o movimento às margens do Sena. Seguimos nosso passeio de barco, com foco no Canal Saint-Martin, pelas pontes de Paris e por seus monumentos, antes de chegar ao nosso destino final, o cais do Museu Orsay. Oportunidade ímpar para enxergar Paris de um outro jeito, com novos contornos e perspectivas. Desse lado, avistamos a outra extremidade da Ile de la Cité, mais precisamente o Palácio de Justiça, onde estão a Sainte-Chapelle e a Conciergerie, vestígios medievais. E mais à frente, a Pont Neuf, a ponte mais antiga de Paris, que liga a Paris Rive Droite a Paris Rive Gauche, e a lateral do Palácio do Louvre.
estamos chegando ao fim. Esperamos que tenha gostado do passeio com informação pelo Canal Saint-Martin. Quando estiver em Paris, que tal viver essa experiência? A lista das empresas que propõem passeios de barco pela Bacia de La Villette e pelos canais parisienses está no paris.fr, site oficial da cidade de Paris. Consulte nossos serviços de ensaios fotográficos e de passeios a pé com informação e fotos no nosso Instagram, Paris do Meu Jeito e Fotoa Paris. Até o próximo vídeo com mais dicas de endereços que não podem faltar na sua viagem a Paris. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau!